Amém. Então, é muito bom, um privilégio estar aqui com vocês. Eu estou muito animado. Essa cidade é muito linda. Eu acho que a gente só passa pela cidade quando a gente está indo para Foz. Então, essa vez a gente conseguiu ver um pouco mais. A cidade muito linda. A cidade que tem muita coisa boa aqui. Eu fiquei impressionado com essa cidade que tem muita coisa boa, mas especialmente acho que a coisa mais linda dessa cidade é essa igreja, né? Amém? Essa igreja tem as coisas muito boas. Essa igreja tem a presença de Deus, a coisa mais importante. Essa igreja tem muita família, muita criança, as pessoas de todas as idades. E essa é uma igreja em movimento. Deus está movendo aqui e Ele vai crescer nessa igreja, em nome de Jesus. Ele vai fazer muitas coisas, o futuro tem muita coisa ainda. Então, fica aqui, fique ligado, entre, serve, faz as coisas que Deus quer que você faça nesse lugar. Amém? É um privilégio estar aqui com vocês, pastores Samuel, Meris. Obrigado pelas bênçãos, pela comida, pela tudo que vocês têm dado para nós. Foi um fim de semana muito legal. Eu sei que é a conferência das mulheres, mas eu fiquei muito abençoado aqui. Obrigado pela bênção, pelo privilégio de estar aqui. Eu não leve como fala? Take this lightly. Eu entendo o peso de estar nesse lugar. Sim, exatamente. Porque tem um legado aqui, tem uma história aqui. Vocês falaram um pouquinho sobre a história dessa igreja, faz 18 anos que estão aqui, mas vai ter muito mais ainda. Então, obrigado pelos meus pastores, meus sogros e pastores, pastora Mônica e pastor Davi, que a confiança que deu para nós estar aqui com eles. E eu sei que esse fim de semana foi muito legal. Eu ouvi da Ana um pouquinho da conferência das mulheres. Quem gostou desse fim de semana? As mulheres que gostam. Foi muito legal. Então, foi uma bênção e eu posso ministrar aqui. Eu sou do Canadá, meu nome é John, eu sou do Canadá. Faz 6 anos que eu estou aqui. No Brasil tem sido uma estação muito legal. Tem muita coisa que eu aprendi aqui com a cultura brasileira, com o povo brasileiro, com as igrejas, com as coisas funcionam aqui. E eu aprendi muita coisa boa que a gente quer levar um dia, porque nós vamos voltar para o Canadá. E a gente está aqui em preparação para a estação que vai vir nos anos que vem, porque Deus tem um plano que colocou nossos corações para voltar para o Canadá, para ministrar, para plantar uma igreja lá. Então, ore para nós precisamos das suas orações. Vai ser um projeto que Deus vai ser difícil, mas a gente sabe que Deus está conosco. E nós temos 3 filhos, tem filho de 7 anos e a gente tem gêmeas também, que tem 2 anos. Tem sido uma aventura para aqueles que sabem que tem gêmeas, uma aventura, mas uma aventura muito boa. Tem muita alegria em nossa casa. Mas obrigado pelo privilégio, somos honrados de estar aqui. Então, eu vou trocar para inglês, tá bom? It's great to be here. É tão bom estar aqui. Today I want to share something on my heart that God's been working in me. Quero compartilhar algo que o Senhor tem trabalhado em meu coração. It's something that I think we all strive to be. É algo que eu creio que todos aqui desejam ser e almejam ser. Okay, so the title of my message today is called The Best Version of Myself. O título da minha palavra hoje é a melhor versão de mim mesmo. Okay, the best version of myself. A melhor versão de mim mesmo. Okay, so there's a lot of things that come our way that try and get us to be a certain way.
Há tantas coisas que tentam nos moldar e nos fazer ser como nós somos. But today I want to show you what the Bible talks about and how we can be the best version of ourselves. Mas eu quero hoje ir para a palavra e te mostrar como Deus quer nos levar, quem Deus quer que você seja. Okay, who brought their Bibles today? Quem trouxe a Bíblia aí? Okay, Amém. Who brought their paper Bible? Quem trouxe a Bíblia de papel? Amém. Yeah, bastante. Bastante gente mesmo. Okay, can you please open to 2 Peter Abra, por favor, comigo em 2 Pedro, chapter 1, capítulo 1. and we're going to start in verse 3. Vamos começar a ler no versículo 3. Okay, 2 Peter chapter 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Do 3 ao versículo 11. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amen. Let's pray. Vamos orar. Jesus, I thank you for this opportunity to be here today. Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. I thank you, Jesus, that your presence is here. Obrigada porque a sua presença já está aqui. This is the most important thing about today, Isso é o mais importante que nós temos nesse lugar. that you are here. Que o Senhor está aqui. God, we pray for your presence to fill our hearts. Senhor, nós oramos para que a sua presença encha os nossos corações. We pray that as we look into your word, that something would come anew in our hearts today. Nós oramos para que, à medida que nós olhamos para a palavra essa manhã, algo se torne fresco em nosso coração. I thank you, God, for the plan and purpose you have for every single person here. Senhor, obrigada pelo plano e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesse lugar. God, that the future of this church is bright. Senhor, que o futuro dessa casa é um futuro glorioso. That the future of this church is going to reach many people in this city. Que o futuro dessa casa é um futuro que vai alcançar muitas pessoas nessa cidade. That the future of this church is going to reach this state, this country, and nations beyond. De que, Senhor, a ação dessa igreja nessa cidade vai tocar essa cidade, esse estado, o nosso país e até mesmo o mundo. But God, we need your Mas, presence. Senhor, nós precisamos da tua presença. We can't do it without you. Não conseguimos fazer nada sem ti. Because everything is about you. Porque tudo é sobre o Senhor. And we honor your name. Nós honramos o seu nome. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So God has called us each to a specific calling. Então Deus chama cada um de nós a um chamado específico. Sometimes we look for it in different places. Às vezes nós estamos procurando o nosso chamado em diversos lugares. And we realize that walking through life is not easy. E percebemos também que com o passar do tempo na vida, que a vida não é fácil, não é? There's a lot of trials, a lot of temptations. Há vários desafios, há várias tentações. There's a lot of things that try and prevent us from reaching our calling. Há muitas coisas que tentam nos impedir de alcançar o nosso chamado. When we walk outside of this relationship with Jesus, we're alone. Quando saímos de nosso relacionamento com Cristo, estamos sozinhos. We don't have anyone to walk alongside Não us. temos ninguém para caminhar conosco. So we strive towards certain things, whether it's a career, money, Às vezes buscamos influence. na nossa carreira ou através de dinheiro ou influência. But all of a sudden, when we enter into a relationship with Jesus, Mas aí nós encontramos Jesus. we have someone to walk with us. E aí nós
podemos andar com Ele por essa vida difícil. but not just to walk alongside us, Mas com Ele nós não somente andamos, but to guide us, mas Ele nos guia, to lead us, Ele nos conduz, to empower us, Ele nos empodera, to become the best version of para que nós ourselves. possamos ser de fato as melhores versões de nós mesmos. So looking at this passage in 2 Peter, Então, quando nós estudamos essa passagem aqui de 1 Pedro, desculpa, 2 Pedro, we realize that the situation Peter was in was not that good. nós vemos que o contexto aqui, nós descobrimos que Pedro estava numa situação difícil. He was actually, many think that he was in prison when he wrote this letter. Muitas pessoas creem que quando Pedro escreveu essa carta, ele já estava preso. And he was trying to write this to counter false teachers of that time. E ele estava escrevendo para tentar falar contra os falsos mestres daquela época. And so Peter's circumstances weren't that great. As circunstâncias de Pedro não eram boas. In fact, we know that shortly after he wrote this, he died. De fato, nós sabemos que logo depois de escrever essa carta, é bem provável que ele tenha morrido. But in spite of his situation, he still talked about how we are to live. Mas mesmo com essa situação difícil, ele ainda estava nos ensinando a maneira correta de viver. And he shares about how we can be all that God wants us to E ele be. nos encoraja, nos dizendo que nós podemos de fato ser tudo que Deus tem preparado para nós. He talks about the things that need to change in our Ele hearts. fala sobre aquilo que precisa mudar em nosso coração. He talks about what needs to be better. Ele fala sobre aquilo que nós precisamos melhorar. But there's something that we need to understand when we look at this. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender quando olhamos para tudo isso Okay, that Jesus has to be the focus. é que Jesus precisa ser o nosso foco principal. Okay, I already touched on this a little bit, but sometimes we look in the world and it has so much to offer us. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas quando você olha ao redor do mundo, as pessoas estão buscando o seu propósito em vários lugares. Okay, we look online on Instagram, different places, and they always have something to offer you. Você vai lá no Instagram, sempre tem uma coisa para te oferecer, um curso novo, várias coisas para você fazer e melhorar. Okay, it seems like everyone is an expert at something Parece today. que hoje em dia todo mundo é o expert em algo, não é? Okay, everyone has a course to offer you. Tem sempre um curso novo para você fazer. Okay, how to eat better, Como você deve comer, how to do como exercises, fazer exercícios, okay, how to read quicker, have better memory. como que eu posso ler mais rápido, como que eu posso aprender uma língua mais rápido, Okay, how can you influence others? como eu posso ser uma influência para os outros, How to get rich, como eu posso ficar rico, how to be a better teacher, doctor, engineer, como ser um médico, professor, engenheiro melhor, even how to preach better. até como pregar, ele tem cursos. The world has so much to offer E há us. muitas opções no mundo lá fora. Okay, and so we look at this and we think, oh my goodness, there's so many things that are trying to pull my attention. E há tantas coisas tentando tirar nossa atenção. But God wants to show us a different way. Mas Deus nos mostra um caminho diferente. He doesn't want us to strive after these things. O Senhor não quer que nós vivemos buscando atrás do próximo curso, da próxima ideia boa. He wants to lead you in this life. Ele quer guiar você nessa vida. And yes, these courses and things might be a part of your journey, Talvez alguns desses cursos aí façam parte da sua jornada até. but don't do a course unless God tells you Mas to. não faça um curso ou qualquer outra coisa sem a direção de Deus para a sua vida. Because the presence of God has to go with us Porque a presença de Deus precisa ir à nossa frente conosco. for us to be effective. Para que nós possamos ser efetivos, eficazes. Okay, so today I want to share 3 areas, Então nessa manhã eu quero compartilhar 3 áreas okay, that I feel that this passage of scripture highlights. que eu sinto que essa passagem ela nos encoraja a respeito. Okay, so at least 3 things I found here that God wants to show us how to be the best version of ourselves. Há pelo menos 3 maneiras aqui de que Deus quer nos mostrar como ser essas versões melhores de nós mesmos. Okay, so the first thing that I want to share today Então a primeira coisa que eu gostaria de falar is that we must understand what we've been given. é que nós precisamos entender aquilo que nos foi dado. Okay, what we've been given by Christ. O que nos foi dado por meio de Cristo. Okay, so in verse 3 No versículo 3 and verse 4, no versículo 4, nós lemos, no versículo 3 e 4 do mesmo capítulo, né, de 2 Pedro, capítulo 1, de seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça.
So the first thing that we need to notice here Primeira coisa que percebemos nessa passagem is that he has given us all that we need. é que Jesus já nos deu tudo o que precisamos. He's given us everything Ele já nos deu tudo for us to live a life that's honoring to him. para que nós possamos viver uma vida que o honre. We were singing about it here today in worship, Nós estávamos cantando sobre isso essa manhã, that everything is in fact his, que tudo é dele and that everything that we have now e que tudo que nós temos comes from him. vem dele. Everything is his. Tudo é para o Senhor. And now we have the opportunity to have access to these E things. temos acesso hoje a essas promessas de Jesus. We don't have to look in other places. Não precisamos buscar em outros lugares. We don't need to search for it in some distant place or on some distant course or something Não like that. precisamos sair por aí buscando a resposta para essa pergunta. It's right there in our hands. Está em nossas mãos. Because when we enter into a relationship with Christ, Porque quando entramos em um relacionamento com Cristo, he has given us everything we need Ele já nos deu o que precisamos by his glory, pela sua glória by his e goodness. pela sua bondade. And so what we are called to do Então, o que nós somos chamados a fazer is to put on this new self. é colocar essa nova roupa. Ephesians 4:24, Efésios 4, versículo 24, describes how we are to put on the new self. nos descreve para que nós coloquemos essa nova vestimenta. And this new clothing is righteousness and holiness. E essa nova vestimenta, ela é santidade, ela é pureza. This is nothing that we can earn by our works. Não é alguma coisa que nós conseguimos fazer sozinhos a nossa força. This is nothing that we can do to receive. Não há nada que eu possa fazer para receber tudo isso. But when we enter into a relationship with Christ, he gives us this Mas righteousness, quando this nós nascemos de holiness. novo, quando nós entramos em um relacionamento com Cristo, Ele nos veste. Okay, for those who are Christians here, we know the story of Jesus and what he did for us. Aqueles que já são, convertidos há mais tempo, talvez saibam essa história, a história de Jesus, como Ele morreu pelos nossos pecados e nos tirou do império das trevas. Okay, and so he took the sin upon the cross so that we could be made new. Ele levou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos ser de fato novos, feitos novos. We need to be reminded of this every single day. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. We have to have a heart of gratefulness because of this. Precisamos ter um coração grato por aquilo que Jesus fez por nós. Because without this, Porque sem a cruz, we're nothing. somos nada. We have nothing. Não temos nada. We might have a good job, a good amount of money or something, but we're nothing. Podemos ter um bom trabalho, podemos até ter dinheiro, mas sem a cruz nós não somos nada. We have to have Jesus Precisamos de Jesus, da sua cruz. because he's given everything to us. Porque através da cruz Ele nos dá acesso a tudo isso. Okay, now we have access to the Father, Agora temos acesso ao Pai. to his presence, Agora temos acesso à presença. the sweet presence of A God. doce presença de And Jesus. today we experience this in worship already. Nós já provamos isso esta manhã aqui. And we experience this sweet presence Nós provamos dessa doce presença, that in fact is a privilege for us. que é um privilégio a nós. It's not something that we even deserve, Não é o que nós merecemos, but because of his mas goodness, por causa dessa bondade, he showers his presence upon us. Ele nos lava com a sua presença. And we feel this presence of God changing our E nós hearts. sentimos essa presença descer sobre nós e nos mudar, nos transformar. And we can't walk this life without it. Não podemos viver essa vida sem And- essa presença. And so we have access to the E temos Father. acesso ao Pai. We have access to Jesus and the Holy Spirit. Temos acesso a Cristo, temos acesso ao Espírito Santo. And what we know as a result of E this sabemos que como resposta a isso, is that he gives us life. Ele nos dá vida. He gives us life more Ele abundantly. nos dá vida abundante. So we know we have a future in Christ, Então sabemos que temos um futuro em Cristo. that one day we will meet Jesus face to face. E um dia o veremos face a face. And we'll live with him for E eternity. viveremos com Ele pela eternidade. But that doesn't stop God from
encountering us now in this time Mas in isso our não lives. impede que Deus nos encontre aqui agora, nesse momento. And God wants to give you abundant life now. E Deus quer te dar uma vida abundante nesse dia, nessa hora. He wants to provide for you. Ele quer providenciar da sua graça sobre você. He wants to heal you. Ele quer te curar aqui hoje. But more importantly, He wants to transform E you mais importante de tudo, Ele quer te transformar. so that you look more and more like Para que Jesus. você seja cada vez mais parecido com Cristo. Because when you look like Jesus, Que quando você se parecer com Jesus, your life honors God. a sua vida honra a Deus Pai. And when you look more like Jesus, E quando você se parece mais com Cristo, others begin to notice. outros percebem a mudança. There's something different about this Há person. algo diferente sobre ele, The way that they talk, sobre como ela fala, the way that they act, como eles agem, the way that they do things. como eles fazem as coisas nessa vida. There's something different about these people. Algo diferente sobre ele, sobre ela. There's something different about this church. Algo diferente sobre essa igreja. I want to be here in this church Eu quero estar nessa igreja, because Jesus is here. porque Jesus está aqui. And incredibly, the people look like Jesus. E incrivelmente quem está aqui parece com Jesus também. And so God wants us to be like E, Jesus. E Deus quer que você e eu nos pareçamos cada vez mais com Cristo. Amen? Amém? So Jesus wants us. Amen. Amém. Okay, so Jesus came to bring us life. Jesus veio nos dar dessa vida abundante. So all that we have in Christ, Então tudo que nós temos acesso em Cristo okay, is ours. é nosso. But we don't take it as if it's our right in a sense. Nós não vivemos achando que está dentro dos nossos direitos tudo isso. But we take it in humility, Mas nós temos essas coisas com humildade, as a privilege. como um privilégio. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We have access to these things Temos now. acesso a todas essas coisas que Deus nos preparou. So Jesus has given us all that we need. Então Jesus nos deu tudo que nós precisamos. Okay, we can't go around thinking that we lack anything, Nós não podemos caminhar por aí pensando que nos falta algo. but we have access to all that we need. Temos acesso a tudo que nós precisamos. Amen. The second thing today that I want to talk about, A segunda parte eu quero falar a respeito essa manhã. okay, we must understand that yes, Jesus gave us everything, Precisamos primeiro entender que sim, Jesus nos deu tudo o que precisamos. but now we have a part to play. Mas que agora nós temos uma responsabilidade. We have a responsibility. Nós temos uma responsabilidade. We don't just receive Christ and then sit back and relax. Nós não simplesmente recebemos tudo que Jesus nos deu, There's nos an- sentamos e fazemos nada com isso. There's an element of us sitting and resting in His presence, Há um elemento sim de descanso na presença de Deus, but there's a part of action on our part that needs to occur. mas há uma ação que precisa acontecer, algo que precisa vir de nós. Okay, so we Segundo ponto, nós precisamos entender a nossa responsabilidade. So we want to read verses 5 to 7. Precisamos entender a nossa responsabilidade. No versículo 5, nós lemos: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. So the second thing we need to understand is we have a responsibility to play. Precisamos entender a nossa responsabilidade. Okay, we have to do things in this life. Precisamos fazer certas coisas nessa vida. Okay, when we've been given everything we need, Quando nós recebemos tudo que nós precisamos, there's our part to play. nossa parte entra em ação. So the first part is faith. Então a primeira coisa que precisa acontecer, como você vê, é fé. Okay, so we enter into a relationship with Christ because of our faith in Him. Nós entramos em um relacionamento com Jesus pela fé. And this is the first and most important part. É a primeira parte. Okay, and so we've entrusted our lives to Jesus. Então nós confiamos em fé em Jesus como nosso Senhor. But what follows this is action. Mas o que segue a fé é ação.
but not an action upon our own will, Mas não uma ação que vem somente de nós, but it's a cooperation. mas é uma cooperação. It's a cooperation with the Holy É Spirit. uma cooperação com o Espírito Santo. And so now we need to walk out what's been given to us. Então agora nós precisamos andar naquilo que nos foi dado. Okay, so he gave us everything and now we need to walk in it. Então nós recebemos tudo que nós recebemos de Cristo, agora nós precisamos caminhar nessa verdade. And that's exactly what Peter is sharing with us E here. aqui é o que Pedro está compartilhando conosco. And so we have to have actions that follow our faith. Precisamos de ações que seguem a nossa fé. So James 2:26 Então Tiago, Says- capítulo 2, versículo 26, says that versículo as- 26 diz assim: as the body without the spirit is dead, Como o corpo está morto sem o espírito, so faith without deeds is dead. também a fé está morta sem ação. And some of us have probably heard this verse many times. Talvez você ouviu diversas vezes esse texto já. So I'm not sharing something new with you today. Então não estou compartilhando talvez algo muito novo com você. But sometimes we forget this. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. We forget what we've been given Nós nos esquecemos do que nos foi dado and what needs to result of. e nós também nos esquecemos do resultado da nossa fé. Okay. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Okay, what happens after we've been given things? O que acontece depois de nós recebermos a fé em Jesus? And so this list that Peter gives Então Pedro nos dá uma lista de coisas. is almost like a chain of events. É como se fosse uma progressão que acontece. It's almost like you do this, then the next thing comes, and the next thing comes, É and the como next se é thing uma comes. progressão de maturidade. And so it's a chain that we need to follow. E nós precisamos caminhar nessa progressão. And so last year I remember we went on a trip to Canada. Então, no ano passado nós fomos ao Canadá em uma viagem. And so if you've ever traveled with twins, Se alguém it's, aqui já viajou de avião com gêmeos, okay, it's very easy on a é plane. muito fácil, It's really easy. muito gostoso. Okay? Nossas filhas tinham 1 ano, gente. Especially when they're sitting in your lap. Especialmente quando a gente ainda não pagou as cadeiras, então elas estavam no nosso colo a viagem toda. Okay, so we went to Canada, Fomos ao Canadá, and then on the trip home, e aí na volta, okay, a trip that takes about 24 hours on average. normalmente a viagem demora umas 24 horas de avião, né? Entre avião e aeroporto e tudo mais. Okay, was really easy. Foi fácil, gente. I'm just kidding. Tô brincando. It was not that easy this time. Não foi fácil. So, there was a chain of events that happened in this time. Então, nessa viagem foram várias coisas acontecendo. Okay, so you know how we live in our lives that one moment is built upon the next. Então, nossa vida é assim, né? Um momento vai seguindo o outro. Okay, so we arrived at the airport really late, Quando chegamos ao aeroporto, and we realized that the tickets were all messed up and confused. chegamos ao aeroporto para embarcar, né? Para fazer despachar as nossas malas e vimos que todos as nossas passagens estavam trocadas, os nomes, os lugares de assento, estava tudo bagunçado. So after waking up the girls to bring them to the airport, they didn't let us on the plane. Nós acordamos nossas filhas para ir viajar, porque a viagem começava, acredito que 2 da manhã. Então nós chegamos ao aeroporto meia-noite, acordamos todo mundo, não deixaram a gente embarcar. Tivemos que voltar. So we had to go back to my parents' house, and we stayed there for Voltamos. another day and a half. Voltamos à casa dos meus pais, né? E ficamos ali por mais um dia. Okay, so that was the first part. Essa foi a primeira parte. But then one part leads to the next. Então começou dessa forma. So on the Wednesday of that week, we got on the plane. Então na quarta nós fomos fazer a viagem de volta, Okay, we flew to Chicago. fomos até Chicago. And when we were about to board the plane to come to São Paulo, E quando fomos entrar no avião de Chicago para São Paulo, they said that our flight had been delayed 12 hours, eles disseram: o seu voo está atrasado 12 horas. which was overnight. Então era a noite toda. So they set us up in a hotel. Então nos colocaram em um hotel. We got to the hotel. Chegamos ao hotel mais ou menos meia-noite, eu acho. Okay, I'm not complaining. Não estou reclamando. We got to the hotel and they didn't have cribs for the Mas girls. chegamos no hotel, não tinha berço para as crianças dormirem. So we put the girls on the floor Tentamos da melhor maneira ali, colocamos as crianças no chão, so that they don't roll out of the bed. para que elas não caiam da cama, não escorreguem da cama ali no meio da noite. Okay, then we slept there for a few hours. Dormimos ali umas 4 ou 5 horas, Okay, but one thing leads to the next. mas continuou o processo, né, gente?
Okay, we got to the airport the next day, Chegamos ao aeroporto no dia seguinte. and the flight was delayed just a little bit longer, O voo atrasou mais um pouquinho, tipo mais 1 hora ou 2. so that when we arrived in São Paulo, Mas aí quando nós chegamos em São Paulo, we missed the last flight to já Londrina. tínhamos perdido o nosso voo para Londrina. So they set us up in a second hotel. Então nos colocaram de novo em outro hotel. So we had 2 hotels on this Então trip ficamos em 2 hotéis, né, nessa viagem, with 3 young kids. com 3 crianças pequenas. Thankfully, Brazilians have a lot more sense. É melhor que aqui no Brasil o pessoal tem mais bom senso, porque nesse hotel They had cribs in this hotel. tinha berço, era mais gostoso, o hotel era melhor. It was a nice hotel. Era um hotel bem bom. But then we got to the airport the next day. Chegamos em São Paulo, já fomos para o aeroporto de Guarulhos. Okay, one thing leads to the next. Processo, né, gente? We got to the airport and they hadn't put the girls on the tickets to Londrina. Então aconteceu de novo que as meninas não estavam no nosso voo com a gente. Não tinham colocado as meninas no nosso voo. Okay, and so they said, "Oh, I don't know if you're going to make this flight." Então a moça, a primeira coisa que ela disse é: eu não sei se a gente vai permitir vocês embarcarem. So remember, we left Wednesday Lembra que a during the gente day. saiu na quarta. This is Friday morning Já é already sexta de manhã, with 3 young com kids. 3 crianças pequenas. And thankfully, a Brazilian with good sense, Ainda bem que havia uma brasileira com muito bom senso helped us out to get on that flight. que nos ajudou e nos permitiu entrar no voo. Acho que ajudou que eu chorei também. It was a long flight. Foi muito longo, só dizemos isso. Okay, I think a flight that usually is 24 hours turned into over 40 hours. É um voo que normalmente, uma viagem que demora 24 horas, demorou mais ou menos 40 e poucas horas, 43 horas. Okay, so it was a chain of events. Foi uma progressão de as coisas que foram acontecendo erradas. Okay, one thing led to the next. Uma coisa que levou a outra. And maybe you've experienced something in your life like this. Talvez você já passou por algo parecido. I hope you never have to deal with something like this Espero in que your nunca life. aconteça isso com você, que aconteceu com a gente. But we know that our life is built upon the events of the past. Mas nós sabemos que a nossa vida ela é assim, né? As nossas decisões de hoje vão afetando para que a gente, assim, é o nosso futuro. And God wants to give us the ingredients to build our life, the materials to build our life properly. Mas Deus quer nos dar as maneiras de fazer as coisas da forma correta. Okay, our faith is in the foundation of Christ. A fé no fundamento de Cristo é o começo de tudo. Our faith in Him needs to be the rock on which we stand. A fé é essa rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida. And on top of this rock, we build our lives according to what He calls us to do. E em cima dessa fé, desse fundamento, nós vamos construindo a nossa vida. Okay, not according to our own wisdom, Não de acordo com a nossa sabedoria, but according to His divine wisdom. mas sobre a sabedoria divina. Because He's given us a new nature. Porque Ele nos deu uma nova natureza. And out of this new nature, we can operate according to His will. E de acordo com essa natureza, nós podemos operar na sua boa vontade. Okay, we know in the Old Testament, God established a law with Moses. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu a lei com Moisés. Okay, a law that the Israelites were unable to attain or to reach. E os israelitas não conseguiram cumprir toda a lei. Because they didn't have what they needed to reach the standard that God put for Porque them. eles não tinham como cumprir essa lei, porque faltava-lhes algo. Okay, but this law was pointing to a person, Jesus, Mas essa lei estava apontando para quem? Para Cristo, o homem perfeito. who would come to this earth Para aquele que viria ao mundo, to die for our sins, que morreria pelos nossos pecados, to raise again and give us new e life. que voltaria a viver e nos daria nova vida. So now that we have this nature within us, Mas agora nós temos a nova natureza, so that we can build our lives upon para que this. nós possamos de fato cumprir aquilo que Deus nos pede para cumprir. And so Peter gives us a chain of events here. Então Pedro nos dá essa progressão. And so in the beginning he talks about faith. Então no começo ele fala da fé. The word faith here almost signifies goodness and virtue. A palavra fé aqui ela fala de bondade. Okay, so we add to faith goodness. Então nós trazemos sobre a fé a bondade. Okay, so this goodness signifies moral standing or moral goodness. Essa bondade da qual Pedro fala é a bondade moral. So when Jesus enters our life, Então quando Jesus entra nas nossas vidas, He changes our moral compass. Ele muda a nossa moral. He knows
He shows us what is right and what is wrong, Ele nos mostra o que é bom, aquilo que é verdadeiro, o que é correto, according to His goodness. de acordo com a sua bondade. And so He changes our inner moral compass. Então Ele muda a nossa bússola moral. And so after this occurs, Depois disso acontecer, after He changes our way of thinking, depois que Ele muda a nossa maneira de pensar, He gives us knowledge. Ele nos dá o conhecimento. Now, this isn't just knowing certain facts and interesting things about the E Bible. conhecimento não é você saber alguns fatos sobre a Bíblia, você saber algumas curiosidades. The knowledge that He gives us O conhecimento que Ele nos dá speaks of a moral wisdom, fala de um conhecimento moral. okay? A moral wisdom. Conhecimento moral. Okay? And so this moral wisdom shows us how to act correctly. É um conhecimento de como agir corretamente. Okay? Wisdom is not just knowledge, Sabedoria não é você só fazer algo bom, but wisdom is knowing what to do in a certain mas situation. é saber exatamente o que você deve fazer em cada situação. And so God changes our moral compass to give us knowledge. Então Ele muda nosso senso moral, nos dá um senso do que é bom e correto para que nós possamos viver de maneira sábia. Okay? And so we understand that this virtue that God's given us, Nós entendemos que isso que Deus nos dá that it's not about developing interesting qualities about ourselves, não é desenvolver nossa personalidade, nossas habilidades. but the point behind it is so we look more like Jesus. O ponto disso tudo aqui, gente, é que você se pareça mais com Jesus. Okay? That we live our lives like Jesus. Para que você viva como Jesus viveu. And so what we need after this, with O que following nós the precisamos list, depois disso self-control. é domínio próprio. So God changes our inner being. O Senhor nos transforma, Okay? He gives us wisdom, Ele nos dá a sabedoria, but now it turns into action. e aí essa sabedoria ela se torna algo prático. When we know what is right and wrong, Quando sabemos o que é certo e errado, we have to have self-control. precisamos aprender a ter domínio próprio. We need to have self-control in our actions. Precisamos ter domínio próprio em nossas ações. But this only comes Mas isso somente vem by the guidance of the Holy Spirit. pelo guiar do Espírito Santo. There's many people in the world that have types of self-control. Há muitas pessoas aí fora no mundo que têm diversos tipos de domínio próprio. We're inspired by people who are very into fitness or eating healthy and As things pessoas like que são this. talvez que fazem exercícios, aquelas pessoas que têm, né, elas comem corretamente, às vezes essas pessoas nos inspiram. Okay, so they have a level of Então há self-control. um nível ali de domínio próprio que precisa acontecer natural na vida da pessoa. But there's a big difference. Mas há algo muito diferente. The self-control they have O domínio próprio que eles têm is for them. é egoísta, é individual. It's to bring glory to themselves. É talvez para trazer glória e o reconhecimento para si mesmo. But when we have self-control according to the Spirit, Mas quando nós temos domínio próprio de acordo com o Espírito, we have self-control that honors God, nós temos um domínio próprio que honra a Deus, that brings glory to que God. traz glória a Deus. So when we have self-control Quando temos esse domínio próprio over temptation, na tentação, over things that try and distract us from nas His will, coisas que tentam nos distrair, we have an ability to walk that honors God. nós podemos assim honrar ao Senhor com as nossas vidas. And 1 Corinthians 6:12 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, speaks of not being mastered by anything. nos fala sobre nós não sermos dominados por nada. 1 Coríntios 6, 12. But we need to be mastered by Christ. Nós precisamos ser controlados, dominados por Cristo. That Christ would be the one that is our master, the one that we Cristo é o follow. nosso mestre, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Okay? Amen. Amém? And so it's interesting because I love how he wrote it here in 2 Peter. Então eu amo como Pedro escreve aqui em 2 Pedro. Because after we develop self-control, Porque depois do domínio próprio, we realize that this creates endurance. o domínio próprio nos dá o quê? Perseverança. It creates a steadfastness within us. Ele cria uma constância em nós. Okay, that we can wait patiently in our self-control, knowing that God has something greater. Porque nós podemos assim esperar pelas promessas de Deus, porque sabemos que Deus tem algo melhor. So we pass through this life through many trials, testing, circumstances. Nós passamos por diversos testes em nossa vida, diversas tentações. But God wants to give us this perseverance
to walk through Mas them. o Senhor quer nos dar uma constância ao passarmos por tudo isso. So that when we have this self-control, Para que quando você tem esse domínio próprio, according to what the Holy Spirit has done in our hearts, de acordo com aquilo que o Senhor tem feito em seu coração, we can walk through these things. possamos passar pelas dificuldades. We can endure. Nós perseveramos. And a lot of times I give this example at our college called Enoch College, and when we teach there. Quando eu ensino no Enoch College, eu dou várias vezes esse exemplo. Okay, there's students that enter into that place. Tem estudantes que entram ali no Enoch College. They have amazing experiences with God. Tem talvez experiências tremendas com o Senhor. Okay, and that kind of things happens in the church as well. E também isso acontece na igreja também. They have many amazing times, experiences where God does things in their life. Eles têm experiências de cura, talvez de milagres, respostas de oração. But then as they start to walk through this list of things, Mas aí começam a passar por essa progressão que nós estamos falando aqui. they start to miss in a couple E aí areas começam a falhar em algumas áreas, talvez. because their dependence is not in the Holy Spirit, Porque a dependência dessas pessoas não está no Espírito, but it's in themselves. mas está neles mesmos, na sua própria força. And unfortunately, E muitas vezes, sometimes we see people walking away from the faith. infelizmente, pessoas abandonam a própria fé. Sometimes we see people walk away from our college Pessoas que até abandonam o college nosso, o Enoch College, because they were trying to do it in their own strength. porque queriam fazer na própria força. And so we can look at this list of things, Podemos ver nessa lista aqui, and it can be a little overwhelming. pode ser até às vezes, nossa, é tão difícil ser dessa forma. How do we act in this way? Como viver dessa maneira aqui? But the amazing thing is, Mas o maravilhoso é, Jesus is with us. Jesus está conosco. That's a progress. E nesse progresso, Jesus está ali. That it's a process that we walk É um along. processo que nós vamos caminhando e caminhando. And when we walk according to His will, E quando andamos na sua vontade, we can do it. nós conseguimos. We can do it in Him Nós conseguimos nele and only in Him. e somente nele. So we have this perseverance Então nós temos essa perseverança ao passar pelas tribulações, that will bring us through the hard times, que vai nos levar a passar pelas dificuldades. and that we won't abandon what God started in E aí our nós não lives, vamos abandonar o processo, abandonar o que Jesus está fazendo em nós. because He wants us to be effective, Porque Ele quer que nós sejamos cristãos eficazes. and He wants us to be close. E Ele quer nos trazer para perto. Okay? Moving along in the list here, Continuando na nossa lista, okay, after experiencing this perseverance, depois de provar dessa perseverança, it says we're to add godliness. vem o próximo versículo que diz que nós devemos adicionar a perseverança à piedade, Okay? Holiness. que é o que? Santidade. That the pursuit of our life Que o que nós desejamos e almejamos would be in the direction of godliness, é a direção da piedade, the direction of holiness. em direção à santidade. One more time. Mais uma vez, We can't do this by ourselves. não conseguimos ser santos sem a presença de Deus. No one here is holy beyond Jesus. Ninguém aqui é santo como Jesus. Okay? We need to have Jesus to make us holy. Precisamos de Jesus para nos santificar. We can't earn holiness. Também não podemos merecer santidade. We can't work really hard to be good and holy. Não é na nossa força, trabalhando duro pela santidade, But we need to walk according to His will. mas é andando na sua vontade. That our lives would honor God. Que as nossas vidas possam honrar o Senhor. Okay? We need to be holy to encounter God, Nós precisamos ser santos para ver a face de Deus, a Bíblia diz. which is what Jesus did for us. Que é o que Jesus fez por nós. But there's still things in our life that need to be worked out. Há coisas em nossa vida que precisam ser abandonadas. Okay? In our soul, there's emotions Nossas emoções, and thoughts pensamentos that don't align with God's que não will. se alinham com a vontade de Deus para nós. And so we need to seek after His holiness, Precisamos buscar da santidade do Senhor. not in a way that is burdensome, Não em uma maneira que é pesada. not in a way that bogs us down and stresses us out. Não em uma maneira que nos deixe estressados ou ansiosos. But we know walking with Christ Mas sabemos que ao andarmos com Cristo, is light. há um fardo que é leve que está sobre nós. It's not hard. Não é difícil. We just have to act according to what He asks us Só to do. precisamos andar da maneira que Ele nos pede para andar. And so He's calling us to this. Então Ele está nos chamando a isso essa manhã.
Okay, and as we continue moving through E this, quando continuamos aqui, we add to holiness and godliness então adicionamos, né, a piedade, a santidade, brotherly affection. a fraternidade, que do inglês é amor fraternal, Okay, love for one another. um amor fraternal. How amazing is this? Quão maravilhoso é isso! As God starts to transform your heart, Quando Deus começa a transformar o seu coração, as He begins to work in you all these things that we talked Ele about, começa a trabalhar em você todas essas áreas aqui, this love that He showed to you esse amor que Ele te mostrou, starts to come out. Ele começa a tocar os outros. It starts to touch those around Ele us. passa a tocar as pessoas ao seu redor. So we get involved in a church like this, Então nos envolvemos em uma igreja como essa and we start to reach those around us. e passamos a tocar as pessoas ao nosso redor com amor. We start to love one another. Passamos a amar uns aos outros. We care for one another. Nós nos preocupamos uns com os outros. We help one another. Nós auxiliamos uns aos outros. But this isn't coming from our own good idea. Mas isso não é uma ideia boa nossa. This comes from what God did in your life. Isso é o que Jesus faz em nós. This is a result of what He did in your life. Isso é um resultado da obra de Jesus no nosso coração. We can't effectively love others Nós não conseguimos amar uns aos outros como a Bíblia nos pede, without Jesus first doing things in our life. sem Jesus trabalhar em nosso coração primeiro. Because this is true love. Porque esse é o verdadeiro amor. This is love that is impactful, that has influence. É um amor que tem impacto sobre as vidas das pessoas. And so we love those in our community. Então nós amamos as pessoas ao nosso redor, nossa comunidade. But also we love people outside these four walls. Mas nós amamos além das pessoas aqui dentro, nós amamos os de fora. It's a reaching love. É um amor que alcança a comunidade, alcança as pessoas da cidade. It reaches far É um amor que toca as vidas ao redor. because it's a powerful love. Porque é um amor poderoso. So one more time, we have this love because of what Jesus did in Mais us. uma vez, eu preciso te lembrar que você já tem esse amor, porque Jesus te amou primeiro. And the last thing here that he mentions, E o último ponto que ele nos traz. so we add to brotherly love the love of the Father. Então nós adicionamos a esse amor fraternal o amor do Pai. Okay, we have this love that is so strong. Temos esse amor que é tão forte. So it starts with our faith in God, Começa com nossa fé como fundamento and it ends with this understanding of love. e termina essa lista que Pedro nos dá com esse amor do Pai sobre nós. A deep love. Um amor profundo. Okay, in the Greek, this is the word agape. Aqui no grego é aquela palavra conhecida, agape. Okay, this is a love that comes and originates in God, É o amor que começa em Deus. because God is love. Porque Deus é amor. And so what we add at the end of all these things, Então, ao fim dessas coisas, nós temos o amor. okay, it is surrounded by His love. Tudo aquilo, essas qualidades que nós descrevemos, por cima delas nós temos o amor. And so we have access to this love. Temos acesso a esse amor. And so we have an understanding of what He has done for us because of His love. E nós temos esse entendimento por causa do amor. And so all these things that we're talking about today Então, tudo aquilo que nós estamos falando aqui essa manhã are only possible só são possíveis because of our faith in what God did for us, por causa da nossa fé naquilo que Deus fez por nós. in who He is. Nossa fé no caráter de Deus. And so faith is the first thing that's mentioned. Então, fé é a primeira coisa que é mencionada. And after we enter into this relationship with God, E depois de entrarmos nesse relacionamento com Deus, these things start to follow. essas coisas seguem. The process of Jesus renewing our hearts. O processo do Senhor nos transformar à sua imagem. He starts to do amazing things in us Ele passa a nos transformar de maneira maravilhosa, that doesn't just impact our lives, que não somente impacta as nossas vidas, but through our lives mas people are através impacted. de nós outras pessoas são impactadas também. And so without faith, Sem fé, this is impossible. é impossível agradar a Deus. We can't change our lives to look more like Jesus without faith in Him. Não podemos sermos transformados sem a fé como fundamento. So we need this faith. Precisamos da fé. And so Peter was writing this letter Então Pedro escreve essa carta to false teachers of the time. naquele tempo para falar contra, né, os falsos mestres. So and if you study the Word of God, you see there's many moments where there's false teachers that are trying to come in. Em muitos momentos no Novo Testamento, especialmente, os autores estão escrevendo para rebater
né, falsas doutrinas e heresias. And they try and add things to doctrine. They try Eles to estão add things to the adicionando faith. coisas à fé, adicionando coisas à doutrina. But we know from the beginning of this passage Mas nós percebemos que ao início dessa passagem, that we've been given all that we need. que já nos foi dado tudo o que nós precisamos. We don't need to add something like these false teachers are trying to say. Não precisamos adicionar nada, como Pedro disse, né? E que esses falsos mestres queriam adicionar ao evangelho. So as we walk through this process, Então, quando nós passamos por esse processo, we simply need to grow in it. precisamos andar, caminhar. Okay, we need to grow in what he's called us to Precisamos do. crescer naquilo que o Senhor nos chama. Okay? The last thing that I want to share with you today Por último, nessa manhã, is that we grow in these qualities. When we grow in these qualities, it brings results. quando nós crescemos nessas qualidades, nós crescemos nesse processo, nós vemos resultados. Okay? I want to read verses 8 to 11 again. Enquanto crescemos nessas qualidades, nós temos resultados. Então, versículo 8 diz assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. So the last thing is what these qualities and this process does is it causes results to happen. Então, essas qualidades, se elas forem crescendo em nós, nós vamos ter resultados visíveis. But these results aren't based upon what we think is good. Mas os resultados não são só meras coisas que nós pensamos ser boas, But these are based upon what God has called us to do. mas baseados naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Because he's given each and every one of us a call. Porque Ele nos chamou de acordo com a sua boa vontade. And so Peter talks about it here. Então Pedro fala sobre isso nessa passagem. That as we increase in measure in these qualities, Quando nós crescemos nessas qualidades, it won't allow us to be ineffective or essas qualidades vão unproductive. impedir que nós sejamos improdutivos, inoperantes. But it will cause us to be effective in what God calls Mas vai us nos to levar a ser eficazes de fato em nosso cristianismo, nossa fé. do. We'll be able to be productive Nós vamos ser produtivos. because we all have a part to play. Porque cada um aqui tem uma parte a fazer, algo a realizar no reino de Deus. Okay, it doesn't matter where you came from. Não interessa de onde você veio. It doesn't matter your past. Não interessa o seu passado. God wants to transform your life. Deus quer transformar a sua vida. And he wants to use you to touch others. E Ele quer te usar para tocar outros. To be effective. Para ser eficaz. To be courageous. Para ser corajoso. To do things maybe you never did before. E para fazer coisas talvez que você ainda não fez. Okay, when I came here to Brazil, Quando eu cheguei aqui no Brasil, I can honestly say I had a lot of insecurities in my life. eu tinha muitas inseguranças no meu coração. I was dealing with a lot of thoughts of insecurity and who I was and things like that. Eu tinha pensamentos até sobre a mim mesmo, de quem eu seria, sobre o meu futuro chamado. Okay, but as I walked through the process with Jesus, Mas passando por esse processo, he started to change things in my heart. Ele passou a mudar o meu coração. He started to give me a boldness. Ele passou a me dar mais ousadia. He started to give me courage. Ele passou a me dar coragem. But I know that everything that I do E eu sei que tudo aquilo que eu faço is not in my own strength. não é na minha força. Because I know more than ever today Mas eu sei mais do que tudo hoje aqui, that everything that I am que tudo que eu sou is because of him. é por causa dele. Because without him, Porque sem ele, I'm nothing. não somos nada. I don't deserve to be Eu nem here. mereci estar aqui, But because of him, mas por causa dele. he has called me and us and every Ele one of me us chamou e chamou a Ana, chamou a nós todos aqui, to step into what he wants for us. para entrarmos de fato nesse chamado e na eleição que Ele tem para nós. But to walk boldly in what he's called us to do. E nos chama a ousadia. And so we walk through this E process passamos por esse processo. and we start to see
results e happening. passamos a ver resultados. And all we can do is say thank you, Jesus. E a única coisa que podemos fazer é agradecermos. Because it's from him. Porque é dele, é por ele. It's from him that he's doing these É para ele things. que são todas as coisas. And so it says our calling and our salvation will be proved through this. E essa passagem nos diz que a nossa salvação, ela é provada. A evidência da nossa salvação é por meio desse processo que nós passamos. And so we pass through this and we see that our salvation is being proved through our actions E and our nós vemos que a results. nossa salvação, ela é provada por aquilo que nós fazemos. But today I want to encourage you with E something. nessa manhã eu quero te encorajar com algo. The theme of this weekend was surrendered hearts. É que o tema dessa conferência foi corações rendidos. All of this that we're talking about today Tudo que nós falamos aqui essa manhã does not come out of our own strength, não vem do seu esforço próprio, but it comes from a heart that is completely surrendered to God. mas sim vem de um coração totalmente rendido ao Senhor. It comes from this complete surrender. Mas vem de uma rendição completa a Deus. And so when we look at the beginning of this passage, Quando olhamos para o início da passagem, and if the musicians want to come up, se os músicos puderem subir, if we look actually a couple verses before what we read today, alguns versículos antes daquilo que nós lemos essa manhã, it starts by saying, Pedro começa dizendo assim: Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. He begins by saying a couple words, servant and apostle. Ele começa se identificando como um servo e apóstolo. What we notice is the first word that he uses, even before his ministry, is that he's a servant. Antes dele falar sobre o apostolado, de que ele era um apóstolo, ele fala que ele era um servo. He's a servant. Servo. And it's important this order, E é importante essa ordem, because we all have a call placed on our lives. porque há um chamado de Deus para nós. But first and foremost, we Mas- must be servants of Christ. Mas primeiro de tudo, nós somos servos de Cristo. And so this word here, servant, E essa palavra servos aqui, actually literally means a slave. literalmente aqui é escravo. He's a slave before Christ. Ele é um escravo de Cristo. And not a slave in the sense that God is attacking and commanding and doing all these Não é things que ele é um harshly. servo de um mestre ruim, que ele é comandado e ordenado, não é isso. But a servant that understands who his master is, Mas ele é um servo que sabe quem é o seu mestre. that I am under my E master, ele sabe que ele está debaixo desse mestre. and that he has total control over my E life. que ele tem controle total sobre a minha vida. That he is the one that controls and leads my life. Que ele é aquele que coordena, que lidera, que guia a minha vida. So Peter lists all these things here, Então Pedro nos dá essa lista de qualidades. but the first thing he says is he's a Mas a servant. primeira coisa que ele diz é: eu sou um servo. His life is surrendered to the master. A vida de Pedro estava rendida aos pés do mestre. He's surrendered completely to Christ. Ele estava rendido. And this is even before he calls himself an apostle. E antes mesmo de se chamar de apóstolo, Our ele se ministry chamou doesn't de come servo. before our relationship with God. Sabe, o nosso ministério, aquilo que nós fazemos, não vem antes de sermos servos. Okay, our title is not more important than our name that Christ has given us O to serve. título não é mais importante que a função de servo. And so we have two paths in this life. Temos dois caminhos na nossa vida. Okay, we know the Bible says that outside of our relationship with Christ, we're slaves to sin. Sabemos que ou nós somos escravos do pecado, Okay, but under Christ, we become slaves to Him. ou somos escravos de Cristo. And the thing about being a slave to Christ is He actually calls us sons and daughters. Sabe, a diferença entre o escravo do pecado e o escravo de Cristo é que os escravos de Cristo são filhos. And so all this comes from a surrendered heart. E tudo isso vem de uma vida rendida. God must be the center. Jesus precisa ser o centro. We must surrender every part of our lives. Precisamos render todas as áreas da nossa vida. So we were singing about this today. Estávamos cantando isso essa manhã. Everything is for Him. Tudo é dele. Everything that we are Tudo que nós temos, tudo que nós somos is His. é dele. And so a servant doesn't do something to get something in return. Sabe, um servo não faz coisas para ganhar algo em troca. But a servant serves simply because that's what they're told to do. Sabe, um servo serve porque é isso que ele é, um servo.
But because of God's goodness, Mas por causa da bondade do nosso Mestre, when we come under His leadership, a bondade do nosso Senhor, quando nós nos submetemos à sua liderança, He gives us everything we need. Ele nos dá tudo o que precisamos. He gives us everything. Nos dá tudo o que precisamos. But it's out of His goodness. Mas é por causa da sua bondade. And so we must understand these principles. Precisamos entender esses princípios. We don't deserve it, Não merecemos essa But- vida de bondade, de piedade, de santidade. but He still gives it to us. Mas Ele nos dá acesso a tudo isso. So I want to encourage you today. Quero te encorajar essa manhã. Let's be those that surrender our hearts before Him Vamos nos render mais uma vez essa manhã. completely. Totalmente. Maybe you're here in this room and Talvez você está aqui nessa manhã. you know there's certain areas in your life Você talvez sabe de áreas na sua vida that need to be surrendered to God. que precisam ser rendidas. Maybe you've been so focused on your job or your money or certain things like this. Talvez você, como nós descrevemos no início, buscando reconhecimento lá fora, na sua carreira, na sua vida profissional, no dinheiro. Okay, God recognizes that these things are important. Deus sabe do que você precisa. But God first and foremost wants to lead you in these things. Mas Deus, primariamente, Ele quer te conduzir na sua vida. He wants to guide you Ele quer te guiar. because there's blessing in that. Porque a bondade, a bênção de estarmos debaixo da sua boa vontade. Because there's a lightness that comes when we walk with Him. Quando nós andamos com Jesus, o nosso fardo se torna leve. And we don't look for other places to find this. Então nós não precisamos mais buscar as respostas em outro lugar. But when we surrender completely, Mas quando nós nos rendemos completamente, He comes into the picture. Ele entra em cena He comes in and He shows us a better way e Ele nos mostra um caminho melhor because of His goodness. por causa da sua bondade. And so think about the areas of your life today. Então, feche os seus olhos essa manhã, reflita sobre as áreas da sua vida. This is something that all of us need to do. Isso é algo que todos nós precisamos fazer. We all need to recognize, God, what are those areas that need to come under your leadership? Precisamos deixar com que o Espírito nos sonde para que, se existam áreas que estão de fato fora desse domínio, desse governo do Espírito, So I want to take a couple minutes to pray and think about these things. quero que você tome alguns minutos para fazer isso essa manhã, se deixar ser sondado. And another thing I want to ask today as you do this, Enquanto você faz isso essa manhã, algo que eu preciso perguntar também. maybe you're here and you've never given your heart to Christ. Talvez você está aqui e você ainda não tem esse fundamento da fé. Maybe you've walked away from His path. Talvez você se desviou dos seus caminhos. We know that He is a loving Father Sabemos que Deus é um Pai de amor and that His arms are open wide e que seus braços estão abertos to receive you back into His covering. para nos trazer um relacionamento com Ele. So if you're here in this place Então, se você está aqui and you've never received Christ or you've walked away or you want to make your relationship right e with você God, quer renovar seu compromisso com o Senhor, você talvez abandonou os seus caminhos, ou você é novo aqui, você quer fazer essa oração. I want to give you an opportunity to do that today. Quero te dar uma oportunidade essa manhã a fazer isso. As I mentioned, there's nothing better than walking with Christ. Como eu falei no início da mensagem, não há nada melhor do que andarmos com Jesus. God created each and every one of us a specific way, Deus nos criou de maneira específica and He wants to make us into the best version of e ourselves. Ele quer te fazer ser a melhor versão de você mesmo. And that's exactly what He wants for us. E é isso que Ele quer para vir para você. So if you're here today and you've never made this decision or you want to redo it again today, Talvez você precisa reentregar seu coração a Jesus ou você quer fazer isso pela primeira vez. I just want to ask you to boldly raise your hand. Quero te convidar a levantar sua mão onde você está. Todos os olhos estão fechados. Okay, I see a few hands. Há algumas pessoas com as mãos levantadas aqui. Amém. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Amém. I want to lead you in a prayer today. Quero te convidar a repetir comigo essa oração. Okay, then we'll sing a song and have some time with God. But I want E to aí lead nós with vamos cantar ainda, vamos ter um tempo ainda de nos rendermos, mas eu quero te convidar a repetir comigo. Okay, I'm going to get Anna to pray this prayer. Repitam comigo: Senhor Jesus, nós temos aprendido que eu preciso confessar e declarar que Tu és o Senhor da minha vida
E é isso que eu faço essa manhã. Eu digo, Jesus, a minha vida é tua. Obrigada pelo preço que foi pago pela minha vida. Obrigado pela cruz. E porque por ela eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso à vida abundante. Obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho. Nós honramos o seu sacrifício e nós nos entregamos a Ti, a nossa vida, como resposta a esse amor. Nós te amamos, Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. If everyone wants to raise to their feet, Se você fez essa oração depois, procure os seus pastores, procure um líder para compartilhar o que aconteceu aqui. Isso é um momento muito especial, precioso. Mas quero convidar você a se colocar em pé. as Anna said, just try and find someone to talk to about this. Por favor, fale com alguém sobre essa decisão essa manhã. As I said, we walk together in this life. Essa igreja é uma igreja que quer caminhar com você nesse processo. Okay, we don't walk alone. Nós não queremos andar sozinhos. We walk with the Father, but we walk with each other. Andamos com o Senhor, mas andamos uns com os outros. And as we sing this song, Nós vamos cantar essa canção. let's think about the areas that God wants to Permita us que o to Espírito surrender. Santo te sonde nessa hora. Amém. 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 Pode levantar as suas mãos. Vamos orar. Jesus, I just thank you for this opportunity we have today. Jesus, obrigada por essa oportunidade essa manhã. We thank you for your sweet presence that's here. Sua presença doce que está sobre nós. God, we honor your name above everything else in our Nós lives. honramos o seu nome acima de todo nome em nossas vidas. God, today we surrender our hearts before E you. hoje nós nos rendemos novamente. I pray, God, that throughout this weekend, as we've learned about surrendering our hearts, Senhor, que à medida que nós aprendemos esse final de semana sobre viver uma vida rendida, that we would make this a daily occurrence in our que o Senhor lives. faça disso uma realidade para nós. That we would surrender our hearts every single day to you. Que a cada dia nós possamos nos render ao seu agir, à sua maneira. God, we pray that you would give us the wisdom that we need. Senhor, que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria que precisamos. God, your word says to ask for wisdom. Tua palavra nos diz para pedirmos, Senhor, sabedoria. God, so give us this wisdom to walk out this life. Para que nós possamos caminhar pela nossa vida. God, because without you, we're nothing. Porque sem o Senhor nós não somos nada. God, we need you. Nós precisamos de Ti. We need everything that it need to live this life. Nós precisamos do Senhor para vivermos as nossas vidas a cada dia. So God, we surrender our hearts before you. Nós rendemos o nosso coração a Ti. We thank you for all that you've done in our hearts already. Obrigada por aquilo que o Senhor já fez em nós. But God, we give you our honor, our praise today. Nós te damos nosso coração mais uma vez, toda a honra, toda a glória. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Sabe, enquanto nós orávamos, o Senhor falava muito comigo sobre os adolescentes dessa casa. Quem é adolescente aqui? Eu vi o Senhor, pode levantar sua mão, você é adolescente. Eu via como se o Senhor estivesse levantando gigantes aqui. Gigantes. Os adolescentes dessa casa são adolescentes fortes. E o Senhor tem levantado esses adolescentes no poder da palavra. É como se são gigantes de fato na fé. E eles vão crescer como jovens nesse lugar. E a igreja vai continuar avançando, porque há uma geração se levantando de adolescentes que tem a palavra no seu coração, que tem ousadia. Então eu quero orar por você. Se você tem um adolescente aí perto de você, quero te convidar os pais a colocarem as mãos sobre os ombros dos seus adolescentes. Você vai orar pelos seus filhos, você vai declarar essa palavra, você vai dizer: meus filhos serão gigantes na fé. Os meus filhos vão andar na autoridade do Senhor. Os meus filhos vão viver rendidos a Jesus. Os adolescentes dessa casa vão ser conhecidos pela ousadia, pela unção que há sobre eles. Eu vejo adolescentes indo para as escolas, levando a palavra de Deus com ousadia. Eu vejo adolescentes levantando nesse momento para falarem com poder e autoridade. Milagres vão seguir os adolescentes dessa casa. Há um mover acontecendo no meio dos adolescentes. Adolescentes que são fortes, gigantes,
que entendem o seu lugar, que entendem a sua identidade, que entendem quem são. Ah, Senhor. Harabaseira bararasura nararakira barasora bararakira. Jesus, nós oramos, Senhor, nessa manhã, declarando, Senhor, que os adolescentes dessa casa serão fortes, Senhor, serão ousados, Senhor, que eles vão saber que o Senhor é Deus sobre tudo, Senhor, eles vão conhecer o seu nome, Senhor, eles saberão, Senhor, que eles têm autoridade para orar pelos enfermos, Senhor, que eles verão os enfermos sendo curados, Senhor, nesses dias, Senhor, que há uma unção fluindo deles, Senhor, Pai, que eles irão tocar nas suas escolas, Senhor, que eles se levantarão no poder da palavra, gigantes de fato, Senhor, é isso que nós oramos e cremos, Senhor. Queria orar por vocês também. Eu via Deus colocando sobre você uma armadura. E o Senhor dizia que Ele tem te levantado. E era como se antes você quisesse colocar outras armaduras em você mesmo, mas elas não cabiam, elas não serviam. E era como se o Senhor dizia para você que é Ele que te veste, é Ele que coloca sobre você a vestimenta certa. Eu vejo que é um tempo em que o Senhor vai colocar em você uma ousadia nova, Ana. É como se Ele estivesse te dizendo para que você seja ousada, para que você não tenha medo, mas para que você se coloque de fato como uma guerreira, porque se existe uma geração se levantando de gigantes, é porque existe alguém que precisa treiná-los, é porque existe alguém que precisa levantar essa geração, é porque precisa alguém que precisa posicioná-los nesse lugar, é porque alguém precisa se colocar nesse lugar de intercessão por eles, é porque tem alguém que precisa se colocar para gerar isso no Espírito. E eu vejo o Senhor te fazendo uma guerreira de fato, o Senhor colocando sobre você essa armadura e dizendo: é eu que te visto, não tenha medo, seja forte e corajosa, diz o Senhor. Seja forte e corajosa. Eu vejo isso sobre vocês, Tiago e Ana. É como se o Senhor estivesse dizendo para que vocês sejam de fato corajosos e ousados. O Senhor derrama sobre vocês uma força nova, uma unção nova, algo fresco. Eu vejo o Senhor te ungindo de novo, e de novo, e de novo, e uma porção da unção do Senhor vindo sobre você. Até mesmo para ministrar o louvor, eu vejo o Senhor como se o Senhor estivesse quebrando algumas amarras, e Ele te diz para que você flua, para que você flua, para que você flua, para que você flua sem medo, mas com ousadia. Sem medo, mas com ousadia, para que você cante o cântico do Senhor, sem medo, mas com ousadia. É um chamado à guerra, é um chamado à batalha, é um chamado a levantar, e é como se houvessem som de trombetas nesse lugar, porque há uma cidade a ser alcançada, há pessoas, há vidas, há jovens e adolescentes a serem tocados, diz o Senhor. E Ele equipa vocês com algo novo, uma canção nova, uma melodia nova. E a palavra para você é que pode cantar, sem medo, sem medo. Deixa o Espírito do Senhor fluir através da sua vida, através de vocês como casal, em nome de Jesus. Amém. Amém.